Olá, sejam muito bem-vindos para o nosso momento de leitura bíblica de hoje. E vamos abrir aqui, nosso momento devocional, nosso momento de oração e reflexão para esse dia, com o tema: Com quem você tem andado? A frase para pensarmos e refletirmos hoje é: a pessoa com quem você anda e abre o coração diz mais a seu respeito do que você imagina. Essa frase é do Júnior Rostirola, do pastor Júnior Rostirola, do livro devocional Café com Deus Pai. A leitura bíblica que ele nos indica hoje é de Neemias 3 e a palavra-chave para refletirmos é companhia. Companhia, com quem temos andado, quem tem sido as nossas companhias. Então vamos lá, se você tiver sua Bíblia física e quiser pegá-la, Neemias 3, a distribuição do trabalho. O sumo sacerdote Eliasibe e seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram um muro até a Torre do Sem, que consagraram, e até a Torre de Hananel. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte. Isakur, filho de Inri, construiu logo adiante. A porta do peixe foi reconstruída pelos filhos de Racená. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Meremote, filho de Urias, neto de Acós, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, neto de Mesesabel, fez os reparos, e ao seu lado, Zadok, filho de Baaná, também fez os reparos. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação dos seus supervisores. A porta Gesano foi consertada por Joiada, filho de Pazéia, e por Mesulão, filho de Besodias. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. No trecho seguinte, os reparos foram feitos por Melatias, de Gibeon, e Jadom, de Meronote, homens de Gibeon e de Mispá, localidades que estavam sob a autoridade do governador da província do Trans-Eufrates. Uziel, filho de Ararias, um dos ouvires, fez os reparos do trecho seguinte, e Ananias, um dos perfumistas, fez os reparos do seu lado. Eles reconstruíram Jerusalém até o muro largo. Refaias, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Gedaías, filho de Arumaf, fez os reparos em frente à sua casa. E Atos, filho de Hassabinéias, fez os reparos ao seu lado. Malquias, filho de Arim, e Hassube, filho de Paat-Moabe, repararam outro trecho, e a Torre dos Fornos. Salum, filho de Aloés, governador de outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte com a ajuda de suas filhas. A porta do vale foi reparada por Hanum e pelos moradores de Zanoa. Eles a reconstruíram e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também repararam 450 metros do muro, até a porta do esterco. A porta do esterco foi reparada por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Haquerem. Ele a reconstruiu e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. A porta do fonte foi reparada por Salum, filho de Cos-Rosé, governador do distrito de Mispá. Ele a reconstruiu, cobriu-a e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também fez os reparos do muro do tanque de Siloé, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Além dele, Neemias, filho de Asbuque, governador do meio do distrito de Bet-Zur, fez os reparos até em frente dos túmulos de Davi, até o açude artificial e a casa dos soldados. Depois dele, os reparos foram feitos pelos levitas que estavam sob a responsabilidade de Reum, filho de Bani. Junto a ele, Hassabias, governador da metade do distrito de Keila, fez os reparos em seu distrito.
Depois deles, os reparos foram feitos pelos seus compatriotas, que estavam sob a responsabilidade de Binuí, filho de Henadad, governador da metade do distrito de Keilah. Ao seu lado, Ezer, filho de Jesuá, governador de Mispá, reconstruiu outro trecho, começando de um ponto que fica em frente da subida para a Casa das Armas, indo até as esquinas do muro. Depois dele, Baruque, filho de Zabai, reparou com zelo outro trecho, desde a esquina do muro até a entrada da casa do sumo sacerdote, Eliasibe. Em seguida, Meromote, filho de Urias, neto de Racós, reparou outro trecho, desde a entrada da casa de Elisabe até o fim dela. Os demais reparos foram feitos pelos sacerdotes da redondeza. Depois Benjamim e Hassub fizeram os reparos em frente à sua casa, e ao lado deles Azarias, filho de Maacéias, filho de Ananias, fez os reparos ao lado de sua casa. Depois dele, Binui, filho de Henadad, reparou outro trecho desde a casa de Azarias até a esquina do muro. E Palau, filho de Uzai, trabalhou em frente da esquina do muro e da torre que sai do palácio superior, perto do pátio da guarda. Junto a ele, Pedaías, filho de Parós, e os servos do templo que viviam na colina de Ofel, fizeram os reparos até em frente da Porta das Águas. Na direção do leste e da torre que ali sobressaía, depois dele, os homens de Tecoa repararam outro trecho, desde a grande torre até o muro de Ofel. Acima das portas dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente da sua própria casa. Depois deles, Zadok, filho de Imer, fez os reparos em frente de sua casa. Ao seu lado, Semaías, filho de Secanias, o guarda da porta oriental, fez os reparos. Depois Ananias, filho de Selemias, e Hanum, filho de Zalaf, fez os reparos do outro trecho. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, fez os reparos em frente à sua moradia. Depois dele, Malquias, um ouvires, fez os reparos do muro até a casa dos servos, do templo e dos comerciantes, em frente da porta da inspeção, até o posto de vigia da esquina. E entre a sala acima da esquina e a porta das ovelhas, os ouvires e os comerciantes fizeram os reparos. Amém. Bom, a passagem de Neemias 3 nos traz a respeito, desse trabalho em cooperação, Então, eles se juntam, para fazer o quê? A reconstrução ali de Jerusalém. Então, há o quê? Uma ação coletiva. Então, essa passagem nos mostra o poder de agirmos, em coletividade. E aí, então, mostra ali que cada família, cada grupo fez um pedaço dessa reconstrução de Jerusalém, Então, ele é um capítulo que nos revela o quê? A cooperação, a liderança e um propósito compartilhado, Que produzem o quê? Frutos duradouros. Então, devemos lembrar disso, que sempre que nós nos unirmos em meio, a um propósito, sempre que há ações com propósitos, isso acontece mais rapidamente, isso vai trazer frutos, duradouro. E aí, então, cada um ali tem o quê? Tem o seu papel, na reconstrução de Jerusalém. Então, cada família, o padeiro, o agricultor, o ferrolho, então, cada um traz ali a sua contribuição para a reconstrução de Jerusalém. E aí, trabalhar coletivamente, trabalhar em unidade, faz com que acelere, o quê? O progresso das obras. Então, quando cooperamos, em comunidade, com os muros também da nossa vida, o que acontece? Conseguimos aumentar ele, com mais firmeza. Então, honrar a Deus que te confiou, que te confiou ações, que te confiou um propósito. E lembre-se que as suas mãos podem produzir muito mais do que você é, Então, Deus deu um dom para cada um de nós. E a sua contribuição, na humanidade, ela é sempre muito importante. Então, todos nós temos algo a contribuir. Todos nós temos algo a fazer, em prol da coletividade e em prol da vontade e da promessa que Deus tem para a nossa vida. Então, lembre-se sempre disso, Sempre que você fizer algo, nunca menospreze o seu dom. O padeiro, vou colocar um exemplo aqui, o padeiro tem o dom dele, precisa de fazer ali o pão, a cozinheira, o varredor de rua,
o servente, o advogado, o médico. Então, cada um de nós, Deus nos dá um direcionamento e um dom. E todos eles são importantes, né, para a construção de uma comunidade ativa, de uma comunidade coletiva, e cada um pode contribuir, né, com a sua ação. E quando isso então acontece em unidade, com certeza acelera-se os processos, ok? Trazendo aqui pra gente, né, a passagem no dia de hoje, eu trouxe aqui, ó, o versículo de Neemias 3:2. E junto dele trabalharam os homens de Jericó, e ao lado deles Zacur, filho de Inri. Então, fala, né, como eu já coloquei esse capítulo, ele fala, né, da contribuição de cada um, de cada família, nessa reconstrução de Jerusalém, do trabalho, da cooperação, né, da coletividade de ações, ok? E para finalizar, eu quero trazer pra gente nessa oração aqui, que é: Senhor, que eu entenda qual é a minha parte no teu plano. Dá-me disposição para servir com alegria e fidelidade, que eu saiba cooperar com quem o Senhor colocou no meu lado, ao meu redor, para que juntos possamos reconstruir sonhos, relacionamentos e propósito. Usa as minhas mãos para algo maior do que eu mesma. Usa-me, Senhor, para tudo que for necessário, e mesmo para as coisas que eu não entenda. Em nome de Jesus, amém. Então essa é a passagem de Neemias 3 de hoje, e eu espero vocês aqui amanhã. Não esquece de se inscrever aqui no canal, né? Deixar ali o seu like, e se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com mais uma pessoa e convida ela para fazer parte dessa jornada de fé aqui conosco. Tchau e até amanhã.